Seja bem-vindo a mais um Café com Tico, o espaço para nós conversarmos com as pessoas que constroem Curitiba, constroem o Paraná e ajudam o nosso país a ir para frente. Para começar, vou pedir para a produção, traz o café, produção. Hoje o nosso bate-papo é com um dos grandes nomes da ilustração paranaense, criador de um ícone, da figura do Zequinha. Seu Nilson Miller conosco e o seu filho, Nilson Miller Filho. Seu Nilson, um prazer estar conversando com o senhor nesse Café com Tico. O prazer é todo meu, porque se trata... Nós estamos falando do Zequinha também hoje, que foi o maior presente que eu ganhei como profissional, que nasceu nas minhas mãos em 79 e está presente até hoje entre as pessoas. Isso me prestigia muito, eu agradeço. E o Nilson Filho é essa responsabilidade da família de continuar esse legado do Zequinha. Sim, é um legado importante. Ele ficou dormindo por muitos anos aí e a gente resolveu acordar o Zequinha para mostrar para as pessoas toda a história, né? Tudo que ele traz de bom aí para as pessoas. E eu agradeço demais também pela oportunidade aí. As crianças de hoje acho que estão começando a conhecer o Zequinha agora, mas não tem alguém que tem mais de 40 anos, né? Sejam os nossos pais, os avós, que não lembrem do Zequinha, da história da infância. Mas o seu Nilson hoje também, eu vou falar um pouquinho do seu Nilson Miller, né? Que o Zequinha veio depois na vida dele, mas quando que começou, seu Nilson, a se identificar com o desenho, a querer desenhar? Pois é, porque eu sempre gostei de história em quadrinhos. E, na verdade, os meus primeiros professores foram os gibis. Gibi. Gostava bastante de gibi? Quadrinhos era meu sonho. E o senhor lembra qual quadrinho na época que tinha? Assim, tinha já tinha vários, a Turma da Mônica? Marvel, Batman, por incrível que... Pinduca, da vida infantil, tinha uma revista chamada Vida Juvenil, que eu lamento sinceramente de não existirem mais esses tipos de revista, né? Porque tinha o famoso gibi. Gibi. Que era o passatempo das crianças. Era tudo aquilo que as crianças usavam. No antigo Cine Curitiba, domingo, tinha a molecada toda com pilhas de gibi antigo para trocar. Para trocar, fazia também a troca do gibi. Fazia a troca de gibi. Comprava, lia e depois fazia a troca do gibi. Se você não tivesse para trocar, você comprava. Era 10 centavos. Que era acessível na época o gibi. E essa foi a sua inspiração para começar a desenhar daí os gibis? Sabe por quê? Eu pensei, por que eu não sei desenhar essas coisas, né? Daí eu tinha uma prancheta no meu quarto e eu ficava à noite copiando os quadrinhos. Copiando os desenhos, repetindo os desenhos. Chegava a dormir na prancheta. E isso eu tinha quantos anos? Isso aí acho que já era com uns 14, 15 anos. 14, 15 anos, já estava desenhando e copiando os gibizinhos. E daí, profissionalmente, quando é que o senhor começou a desenhar, a trabalhar também nessa? Daí, por várias circunstâncias, eu acabei... Eu tive alguns trabalhos, por exemplo. Eu trabalhava na Âncora Comercial, que era uma empresa tipo... departamentos? Assim, departamentos, era tipo o HM. Acho que igual ao HM, exato. Isso inclusive, acho que até era um pouquinho antes da HM, depois da HM... Não, desculpe. A HM veio antes. E lá eu tive a oportunidade de conhecer porque eu fazia de tudo, né?
Fazia desenho, cartaz, o que fica que o senhor... muito emocionante eu contar a história, Aham. tudo, né? Mas daí, então, o doutor Castilho, doutor Norberto Castilho, que foi o que trouxe a primeira agência grande para Curitiba, porque ele era da McAnderson de São Paulo. Uma agência de publicidade, Uma né? agência de publicidade. E ele montou uma agência aqui com cara de profissional, porque as agências na época era tudo aquele cara que andava com a pastinha na mão, né? Ia vender espaço na rádio, espaço que na... tinha um publicitário que é isso. Como é que é assim, anúnciozinho no jornal, anúncio de emprego, anúncio Que de... tinha que ir no local para vender. Pois é. Então, daí ele me procurou e disse assim, olha, eu preciso fazer uma campanha para a Farmácias Minerva, que era cliente da McAnderson de São Paulo. Daí ele começou a atender aqui e eu comecei a fazer os primeiros anúncios, vamos dizer assim, na categoria, para fazer frente de profissional ao nível da McAnderson. Da agência. Daí eu fazia o layout. Daí o layout ia através da agência para o cliente aprovava ou desaprovava, fazia as observações, daí eu fazia um novo layout dentro do que o cliente pedia. Exato. Daí voltava para mim, daí eu realizava a arte final, que era feito, digamos, com desenhos. Eu sempre fiz isso com desenho na época, porque eles não gostavam de usar fotografia, porque fotografia custava caro. Tinha até essa dificuldade de foto que era difícil, não tem? O que tem hoje, não, né? Imagina, tinha que desenhar. Desenhista vinha no pacote e está tudo certo. Estava já incluso o desenho da arte. Isso com 16 anos, né, pai? Mais ou menos. 16 anos. 16 anos. Daí, como é que assim, a agência foi crescendo e eu comecei a pegar outras agências. Outros serviços com outras agências estão crescendo. Tinha essa referência. Na verdade, eu estava meio sozinho no mercado, porque nunca ninguém tinha se metido de fazer esse nessa trabalho. Brincadeira. De profissionalizar o desenho, exatamente, a arte, né? Daí eu acabei virando desenhista, digamos, de verdade. De verdade. E o Nilson, filho, estava contando que o pai também foi cenógrafo. É isso? Foi. Que ele trabalhou como cenógrafo? Onde que ele trabalhou? Conta para nós um pouquinho. Ele recebeu até um certificado, um diploma de pioneiro da TV paranaense, né? Ele era cenógrafo da televisão... Canal 12. Do Canal 12, na época. Que hoje é a Globo, né? Que prestava serviço de cenografia, que fazia os estúdios, os cenários, desenhava tudo isso para a Globo lá atrás, né? Também. Bem lá nessa atrás, área sim. Aqui. E quando que surgiu o Zequinha na vida do seu Nilson Mille? Quando e como que surgiu? Foi bacana, porque na época eu já conhecia praticamente todas as agências, eu trabalhava para praticamente todas. Daí 3 agências me convidaram para fazer, digamos assim, os estudos para a campanha do Zequinha. Desenhar o álbum e figurinhas. Então eu fiz 3 Zequinhas diferentes. As 3 agências contrataram o senhor para fazer um modelo do Zequinha, para uma concorrência que foi aberta por quem? Quem que tinha chamado essa concorrência? O governo do Estado. O governo do Estado que ia lançar o álbum do Zequinha. Porque eles queriam prestar uma homenagem às antigas balas Zequinha. Que era a história da bala Zequinha. Que todo mundo conhecia, provavelmente o pessoal ia gostar de colecionar, porque tinha... A bala Zequinha era nossa aqui também de Curitiba, né? Porque tinha um mote, né? Então, daí uma das 3 agências ganhou a concorrência. E só tinha as 3 fazendo? Quer dizer, não, o senhor ia ganhar deve ter tido mais, mas outros eu desenhos. fiz para 3. Você fez para 3. Tinha 3 chances de ganhar. Isso. Mas eu não estava pensando no ganhar. Pensei, isso aí é jogo político, né? E essa primeira o senhor fez
ele, o Zequinha, um personagem só ou já teve que fazer um vários? Um personagem só. Só daí, uma figura, só o Zequinha. As recomendações que a agência, que era a Piaget, eu fiz para a Piaget, para a Opus e para a Múltipla. Porque a Opus Múltipla eram 2 agências na época. Eram separadas? Exato, agora é o Opus Múltipla, é uma agência só. E qual que ganhou daí? Daí é a Piaget. Piaget. Pois é. Mas daí tinha diferença, muita diferença de um desenho para o outro? Como é que o senhor criou? Tinha. Diferentes? Era. O que a agência passou, isso? Eu tinha que fazer diferente, porque eram 3, né? Se eu fizesse parecido, aí seria falha. Não dava, né? Profissional, não ia dar certo. Pois é. Mas daí eu recebi a recomendação da agência que o personagem sempre estivesse de perfil. Ou olhando para a esquerda ou olhando para a direita. Que no começo complicou um pouco, porque é difícil você mostrar situações diferentes. E isso lá, então, inicial era sempre de perfil? Sempre de perfil. Continua sendo. E continua sendo. Essa é a marca do Zequinha. Sempre de perfil, e foi algo que foi pedido, então, provavelmente pela licitação, é isso? Ou pela agência, né? E teve... E era mais difícil de fazer de perfil isso? Olha, você acaba mergulhando no assunto e acaba não se preocupando se está difícil, se está fácil. O importante é fazer. Fazer o resultado. Pois é. E baseado em alguma figura da Bala Zequinha, não? Sim. O boneco inicial, o Zequinha da Bala. Inicial, exato. Ele era feito por vários desenhistas e sempre era meio diferente um do outro. Não mantinha o mesmo traço. Eu tive que criar um personagem carimbo, vamos dizer assim. Que a pessoa olhasse para ele e reconhecesse. Já que era o Zequinha. Zequinha. Então, usei as mesmas características. Por exemplo, a carequinha, colarinho grande com gravata, que todo mundo... Porque a roupa do palhaço, aquelas polainas grandes, né? Que o Zequinha, como era palhaço, usava. E as cores, por exemplo, azul e verde, as cores do Paraná. Isso estava na exigência lá, isso? Né, filho? Cor do Paraná, né? Sim, toda essa identidade que não existia, na verdade, né? São 2 fases bem distintas, né? A Bala, o personagem, ele não existia um padrão mesmo. Ele estava de frente, de lado. Acho que a ideia foi justamente uniformizar e trazer uma característica mais marcante para o personagem. Isso, né? Lá em 79. Você não era nascido ainda já? Eu era nascido já. Já tinha quantos anos? Sim, nasci em 72. 72, já tinha 7 anos. Então você tem uma lembrança do Zequinha dessa época da criação do pai? Tenho muita lembrança porque o pai sempre trabalhou em casa, né? Então, toda essa produção dele, a vida inteira, eu acompanhei de perto, inclusive ajudava, mesmo pequeno. Você gostava de desenhar também? Você é arquiteto hoje, profissionalmente, que tem ligação também com essa história, né? Sim. Mas você desenhava também, assim, personagens, alguma coisa? Não. Aliás, desculpe, filho, ele tem um senso estético e digamos, de imagem e de diagramação único, de verdade. Eu tiro o chapéu, tiro até os restinhos dos cabelos aqui, em homenagem. Puxou o pai ou melhor que o pai? Não, nisso ele é melhor que eu. 10 filho vezes sempre braço. 10 vezes melhor. A gente sempre acha que o filho é melhor que o pai, né? Aliás, até eu vou acrescentar mais uma coisa, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade de lembrar, eu falo. O Zequinha viveu até hoje por causa dele e daquela moça que está segurando. Da Kátia, que está aqui junto conosco aqui, que é a esposa do Nilson Filho. Os dois são, digamos assim, eu agradeço tudo a eles. Eles são a grande força
atrás do personagem. Eu só sou aquele cara que desenha. Que desenha. Mas eles acham que isso é uma retribuição ao Zequinha, que deixou de ser uma figurinha e é o símbolo da cidade de Curitiba, o símbolo do Paraná. E também a sua dedicação por eles, né? Que o senhor fez, eles têm que retribuir isso. O senhor está com quantos anos, senhor Nilson? 84. 84 anos. E o senhor falou dessa retomada, que o Zequinha está vivo. Quando que aconteceu essa retomada agora do Zequinha? Nós retomamos um pouquinho antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Foi por um motivo bem interessante, assim. A gente estava buscando coisas para ele fazer. Porque conforme... Uma ocupação para o pai. Ele sempre se ocupou muito. O pai está acostumado desde Ativo, sempre. Trabalhando. Sempre. Não tem sábado, domingo, enfim. Mas a gente ele estava ficando um pouco angustiado porque, obviamente, o mercado já dá mais oportunidade para as pessoas mais jovens do que para as pessoas com um pouco mais de idade. E a gente começou a colocar atividade para ele. Pai, pinta quadro de elefante, pinta quadro de adegas. Sugeriam para ele fazer alguma... Isso. E daí, uma vez, eu estava no escritório, minha filha desceu e falou, pai, vai passar um programa com o álbum do vovô. E eu falei, ué, como é que é isso, né? Daí ela trouxe ali a informação, a gente buscou e eu procurei na internet e estampado, era pro plug lá da RPC, o álbum do Zequinha. Eu falei, puxa, seria legal se eles pudessem pelo menos mencionar o nome do artista que desenhou, né? Vai ter o programa e não existiu uma referência ao artista. Aí teve um tempo que eu assessorei o secretário de Obras do Estado, lá de 2003 a 2010, 12. E fiz amizade com muito assessor de imprensa. Daí conversei com uma amiga nossa, falei assim, você consegue descobrir quem é o produtor, como é que funciona, quem que fez a reportagem e tal? E ela nos colocou em contato com o produtor do programa e ele falou, não, puxa, vamos fazer o seguinte, ele faz uma live? Faz. Nem perguntei pro pai. Falei, pediu autorização? Eu falo para todo mundo que o corpinho dele nos pertence hoje. Ele fez, daí fizemos a live e o Zequinha estava dormindo mesmo. E isso trouxe a vontade, trouxe toda essa história que tem hoje. Por que não? Isso. Por que não? Porque ele curtiu fazer. Ele trouxe uma energia diferente. E a partir daí a gente as coisas começaram a acontecer, e daí lançamos o álbum durante a pandemia, né? Esse álbum laranja. Esse laranja aqui. Esse é uma versão. Aqui. Este álbum aqui é o álbum de 2021. Esse aqui é de 2021, que foi lançado durante a pandemia. Durante a pandemia. Mesmo na pandemia. Isso. E isso, a gente estava com tudo pronto. Qual o diferencial desse álbum aqui para os outros? Na verdade, assim, o que a gente acaba percebendo que o Zequinha, no contexto histórico, ele conta a nossa realidade atual, né? Então, o álbum as figurinhas da bala contam toda uma história e contextualizam toda uma época. E aqui a gente trouxe justamente isso. O álbum de 2021, a gente trouxe o mesmo formato do álbum de 1979, que teve para trazer essa nostalgia, mas com coisas atuais. Então tem 2 páginas dedicadas à cidade de Curitiba, que nós até trouxemos as figurinhas de presente, esse álbum presente. E esse aqui é que a gente guardava as figurinhas antes, né? Você faz, aqui eu vi que no álbum tem ensinando também a fazer, né? Tem ensinando a fazer. Figurinhas que a gente abria aqui e colocava as figurinhas e tal. Exatamente. Tinha o jogo do bafo antigamente, né? Olha que legal isso aqui, ó. Aí tem as figurinhas de Curitiba, de presente para você. Aqui são as de Curitiba, de presente. Olha, ó. Desse álbum aí. As figurinhas de Curitiba aqui, de então, presente. Então veja que traz todo um contexto de época, né? São os parques de Curitiba, da época, da nossa atual. Atualizando. E daí agora, esse ano, outra novidade. Esse ano é o álbum do Zequinha pelo Brasil. Então é uma viagem por todos os estados brasileiros. Deixa eu até pedir para passar, que vocês estiveram esses dias aí com o prefeito Eduardo Pimentel. Acho que tem imagem aí, produção, para passar. Para explicar o que foi. Explique para nós o que é essas imagens aí
visita ao prefeito, o que estava acontecendo? O secretário da Fundação Cultural, o Marino também, o presidente? Sim, essa primeira imagem é um convite que vai acontecer agora no dia 12 de novembro, no Bar do Alemão. É o lançamento de 9 canequinhas do Zequinha, de submarino. Tá? Então essa primeira imagem é justamente esse convite das canequinhas. Tá. E nós fomos lá também... Vamos ver a outra ali? Nós fomos lá também para pedir pro prefeito a mesma coisa que nós vamos pedir para você hoje. Ah, é? O que é? É um álbum... Tem a outra imagem ali. Pode ir passando as imagens, se tiver, acho que... Não sei se tem essa aí, ó, desse álbum aqui, né? É. Então pode voltar para nós aqui. Esse álbum, nós preparamos uma edição especial do álbum, onde 300... aqui? Não, esses são os Haikais do Zequinha. Ah, tá. O Esse álbum, aqui que é... Esse é o álbum de Esse é o especial 2025. de 2025, é. Esse é o álbum aqui. Vamos mostrar aqui para só ver direitinho. Tá em casa. Qual que é a ideia, Tico? 300 personalidades que marcaram uma época na nossa cidade. Então, o prefeito, o presidente da Câmara, pessoas que fazem a diferença e que de certa forma, constroem a nossa história. Cada um vai sortear uma figurinha, vai colar a figurinha, vai fazer uma dedicatória para a cidade, não é para nós, e assinar. E esse álbum, depois de completo, vai ser presenteado para a Biblioteca Pública do Paraná. Exposição. Isso. Bacana. Então não é um álbum, é um documento onde 300 personalidades vão dar a sua impressão sobre... A impressão do álbum também. Mas Isso. esse álbum daí está sendo vendido agora também para quem Sim. quiser? Como é que faz daí para ter esse álbum e as figurinhas? O álbum está sendo vendido, existem duas edições dele. A primeira edição é essa em azul, em todas as bancas, tem papelarias, em toda a cidade tem álbuns para venda com figurinhas. E essa edição laranja é uma edição onde alguns embaixadores nos ajudaram a fazer. Então é um álbum de distribuição gratuita. Ele é um pouco diferente, são as mesmas figurinhas, o os conteúdo... patrocinadores daí e tal, isso são os embaixadores que você fala. Porque isso é para distribuição gratuita. Distribuição. E daí, mas a figurinha tem que comprar. Tal, a figurinha tem que comprar. A figurinha. Sim. E o pessoal ainda se reúne hoje, troca figurinha. Muito. Na nossa época, seu Nilson, o pessoal, né, fazia a troca de figurinha, essa carteirinha que você trouxe aqui. E hoje ainda tem isso? O senhor consegue ir acompanhar quando o pessoal faz esses encontros? Hoje tem os grupos de troca. Por exemplo, amanhã, no Alto da 15 Mall, onde era antigo shopping, Polo Shop? Polo Shopping, tem a Feira do Colecionador. E todo lá, sábado lá eles se reúnem e fazem... Exatamente. E tem, digamos, o Zequinha está presente lá. Até o boneco do Zequinha normalmente fica lá das 3 às 4, né? É mais ou menos fica isso. No sábado o pessoal se encontra para... E tem grupo de WhatsApp hoje, é isso? Tem tudo. Hoje tem facilidade para falar nos grupos quais... Eu faço parte de um grupo do WhatsApp do Zequinha aí também. O mais interessante, que tem as mesinhas onde o pessoal troca figurinha, tem mais gente jovem como a gente do que o jovem mais recente. Não, e tem criança também, mas geralmente é tudo e sabe que meio tem o jogo coroa do bafo já. ainda? Porque antigamente era a criançada que fazia o jogo do bafo, né? Pois figurinha, que era eu acho que era joga. o jogo do bafo, né? Para disputar a figurinha, que o pessoal daí colocava o bafo na mão para poder virar a figurinha, né? Tinha isso também, né? Eu acho que jogam, mas hoje é um pouco mais difícil. A figurinha é mais pesada, né? O cara tem que ter mais técnica para... Mas teve um piá lá que estava... Estava usando a malandragem para fazer. E hoje, o senhor vê assim, o senhor começou inspirado, né? A sua vida, né? A sua família foi moldada ou foi criada baseada no gibi. Porque o senhor teve a sua profissão baseada no gibi. Acontece que com o segmento das coisas, eu tive que entrar na ilustração e esquecer o gibi durante um bom tempo. Se bem que, por exemplo, eu considero a Gibiteca como uma segunda casa minha.
Aliás, até... Lá tem uma sala com o seu nome, né? Pois tem uma é. sala, a Gibiteca é uma homenagem muito linda da Gibiteca, da cidade de Curitiba ao senhor, né? Uma homenagem Pois é, em muito vida bacana. ao seu Nilson Miller. Tem a sala Nilson Miller lá, tem, né? Tem, Muito sabe que bacana. isso é uma história interessante, porque foi em 2015 essa homenagem. O pessoal da Gibiteca fez esse convite, fomos até lá, e daí o Fúvio, que é Sim, Fúvio Pacheco. O Fúvio é um cara incrível. E daí o ano passado a gente conversando, ele todo sem jeito veio falar comigo: Nilson, a sala é a sala Nilson Miller, a homenagem nós fizemos de todo o coração, mas eu não posso pôr placa. Eu falei: por quê, Fúvio? Ele falou: porque a placa, a prefeitura, é uma lei, só pode ser colocada depois. Sim, né? Então Eu falei: não, por favor, não coloque a placa. Sim, Não vou dar chance para Vamos esperar uns 30 anos para colocar essa placa, né, seu Nilson? Mas a homenagem existiu, sim. Então essa origem, né, do senhor conseguiu despertar essa paixão pelo gibi, né? Hoje não tem tanto gibi, esse hábito. Mas as pessoas ainda têm esse hábito de ler o gibi, será? As crianças, os jovens? Ainda tem, eles vão lá. Vão na Gibiteca? Porque a Gibiteca é uma espécie de biblioteca pública, gibi, sim, né? no gibi. E é a primeira Gibiteca do mundo. A do mundo, a primeira aqui em Curitiba. Do mundo, sim. E o espaço foi reformado recente também, né? Está sendo reformado. Eu acho que eles agora, desmobilizaram agora na semana passada. Para reformar e fazer esse aqui. Agora, seu Nilson, o Zequinha, sem dúvida nenhuma, né? O personagem que marcou a sua vida, marcou a nossa cidade, né? Tanto na questão cultural, quanto na questão de educação também, que ele tem esse papel importante na educação, né? Mas o senhor também fez outros personagens, né? O senhor criou e desenhou. Lembra de algum, não? Que o senhor fez que teve repercussão também? Eu tenho um personagem, eu fiz uma história em quadrinhos completa, porém, depois o meu filho explica, uma história em quadrinhos colorida, bonitinha, eu ia mandar para imprimir e tudo. Daí... Bom, o que aconteceu? Não, é assim... A Mariazinha. A Mariazinha foi criada há 30 e poucos anos atrás, num outro contexto histórico, né? Hoje em dia, algumas atitudes, forma de se vestir, não são tão bem aceitas assim. Foi feita uma revisão na história dele e cortaram muita coisa. Ele falou: mas essa não é mais minha história. Então a gente resolveu não editar. Não fazer. Mas teve outros personagens. Sim. Bem, acho até que você vai lembrar. Bom, o pai participou da criação do Gralha, né? Foi um dos autores. Houveram diversas mãos, né, que criaram o Gralha, um personagem nosso típico também, regional. Lembra do Super Jumbinho? Super Jumbinho era daquele Jumbo Eletro que tinha. Lembro, sim. Também foi o Super Jumbinho que fez também. Foi do pai também, a criação do Super Jumbinho. Uma primeira versão do Zé Gotinha foi criada pelo pai para uma agência de publicidade. Aqui em Curitiba, também para Curitiba. Não, para uma campanha federal. E depois foi feito um concurso e o Zé Gotinha que existe hoje, né, pela pesquisa que nós fizemos aí, hoje é por um concurso. Mas é engraçado que é muito parecido. Ele tem ainda as ilustrações originais lá do Zé Gotinha lá atrás. Mostrar qualquer hora. E muito Como parecido. Como era o Zé Gotinha antes, mostrar antes. Foi feito cartilha, foram feitas diversos materiais do Zé Gotinha na época. Mas não é o mesmo Zé Gotinha que tem hoje. Seu Nilson, nós estamos chegando no finalzinho do nosso Café com o Tico. Se o Zequinha pudesse falar hoje para essa criançada, para a juventude, até mesmo para nós que já conhecemos o Zequinha e gostamos do Zequinha há muito tempo, né? O senhor acha que recado, o que ele ia falar para essa turma de hoje aí? Ô criançada e adultarada, né? Eu sou muito feliz estou muito feliz em poder compartilhar as coisas com vocês e eu conto para que a nossa amizade continue muito mais tempo, né? E
que o Zequinha possa curtir toda a curitibanidade dele, né? Apesar de, além de divulgar o Brasil, ele divulga também mais os nossos valores daqui de Curitiba. Porque, afinal de contas, o Zequinha é curitibano, embora por circunstâncias ele é muito paranaense também, né? Sim, é o bicho do Paraná. Pois Sim. Então, eu acho que essas coisas todas levam a gente a uma espécie de realização íntima. Então, eu conto com todos os amigos do Zequinha e que me presentearam com isso, além do nosso pai. Nosso pai. Nilson, e o Zequinha também acompanha essa evolução, né? E onde que hoje a piazada, onde que a gente pode encontrar o Zequinha nas redes sociais? Ele está nas redes sociais também? Está nas redes sociais, é Zequinha by Nilson Miller. Tem no Instagram, tem no Facebook, que é uma rede social que dizem que é de velho, né? Mas enfim, existe. Existe nesse último álbum que nós criamos de distribuição gratuita, Tico, numa das últimas páginas tem um QR Code que se você entrar no YouTube, a gente está começando a colocar aulas de como desenhar o Zequinha. Ensinar também. Ensinar Legal. como desenhar a cabeça do Zequinha, como desenhar a TV Zequinha, né? O que eu acho que é importante a gente colocar aqui rapidamente é que com tudo isso que nós aprendemos, que o Zequinha nos ensinou, a gente entendeu que ele é um agente de transformação social. Ele tem um papel de educação, de conscientização, de contexto histórico, de trazer para as pessoas, para as crianças de 5 até os seus 100 e poucos anos, uma referência de época mesmo, né? Ele está aqui para educar e para ajudar a trazer para as pessoas coisas boas. Então, muito bom. Você falando dos embaixadores, patrocinadores, nós estamos aqui tomando uma Fonte Life, que é do nosso amigo Célio Baggio, também convidar com ele para ele entrar num próximo projeto do Zequinha. Opa. Que é a Fonte Life também, assim como a Zequinha é bicho do Paraná. Então fica na próxima, vamos conversar com o Célio lá para ver se a Fonte Life também entra junto nesse projeto. Seu Nilson Filho, muito obrigado por estarem aqui compartilhando. Seu Nilson, sensacional falar com o senhor, com essa memória boa, 84 anos. Se não é bicho do Paraná, temos que trabalhar para ser o bicho do Paraná. Já é bicho do Paraná já na campanha? Ainda não. Não, mas vamos trabalhar para isso. Merece ser bicho do Paraná, né? Merece. E muito bom contar a história do Zequinha, né? Zequinha, que é a nossa infância, que é hoje essa realidade e que, como você falou, ajuda na transformação, né? Cultural e manter a identidade da nossa cidade, né? Sim. Divulgar os pontos bonitos da nossa cidade e do nosso estado e do nosso país. Então, muito obrigado. Você continue seguindo a gente na rede social, aqui na HTV também. Clica aqui no sininho, segue a gente, me segue nas redes sociais e até o próximo Café com Tico.